Esta manhã eu quero falar sobre este tema. O Evangelho não é solitário. Diga comigo, o Evangelho não é solitário. Eu acho que estou um bocadinho nervoso porque eu já há muito tempo não prego aqui. Ainda não sei se sei pregar, se ainda me lembro como é que se faz. Então, vamos lá ficar em pé e abrir a Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 4. Um dos livros de sabedoria da Bíblia, atribuído a Salomão. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Até aqui a palavra do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós pedimos que nos abras ao nosso entendimento, Senhor, a Tua palavra, e que ela possa descer ao nosso coração esta manhã, e possa ministrar a nossa vida, Senhor, de acordo com o Teu propósito, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Podem sentar. O Evangelho não é solitário. O mundo diz assim: mais vale sozinho do que mal acompanhado. Mas no fundo nós sabemos que isto não é verdade. Nós precisamos uns dos outros. Mesmo quando as outras pessoas nos desiludem, nós precisamos uns dos outros. Mesmo nessas circunstâncias. Porquê? Porque isso faz parte do nosso processo de crescimento como pessoas e como cristãos também. Porque nós não fomos feitos para estar sós. Ok? Então nós precisamos uns dos outros. É claro que nós podemos abordar isto do ponto de vista da personalidade. Por exemplo, olhar para determinadas pessoas que estão num determinado extremo, que é aqueles que são ultra-relacionais. São aquelas pessoas que têm que estar sempre com gente à volta. E quanto mais gente à volta, quanto mais barulho, quanto mais confusão, melhor elas se sentem. E depois, no outro extremo, há aquelas pessoas que são ultra-introspectivos. Gostam muito de estar com eles só. Não gostam de pessoas, não gostam de estar com pessoas. Estar com pessoas causa um grande desgaste de energia. E, portanto, há pessoas que estão nestes extremos, e entre estes extremos há muitas outras pessoas, creio que a maioria das pessoas. A verdade é que isso tem a ver com a personalidade, mas as nossas necessidades, as nossas necessidades humanas, as nossas necessidades dos outros, elas mantêm-se. E até o Evangelho não é solitário. E eu digo que o Evangelho não é solitário porque o Evangelho é a mensagem das boas novas. É o anúncio das boas novas de salvação em Cristo Jesus. É a proclamação do Reino de Deus. E esta proclamação, este querigma, significa que nós estamos a proclamar a alguém. Sermos testemunhas de Jesus, a que somos chamados a ser, somos testemunhas para quê? Para testemunhar a alguém, a terceiros, alguma coisa da nossa fé ou da nossa experiência com Deus. Portanto, a proclamação, o Evangelho em si é uma proclamação, é um testemunho, é o partilhar alguma coisa, e nós partilhamos com outras pessoas. Logo, não podemos estar sozinhos para fazer isso. Temos que estar em conjunto com alguém. Mas o que é que nos diz a Palavra de Deus? A nossa vida perante Deus tem que ver com o cuidado pela vida e bem-estar do outro. Nós aprendemos este princípio na Palavra de Deus, que a nossa vida pessoal perante Deus tem a ver com o cuidado pela vida do outro e pelo bem-estar do outro. Lembram-se da história de Abel e Caim, certamente. Lembram-se que, a certa altura, Caim assassinou Abel. Lembram-se que Deus veio perguntar a Caim o que é que se passava com o irmão. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Aquela desculpa esfarrapada que muitas vezes nós fazemos para nos escusarmos da nossa responsabilidade perante o outro. Da nossa responsabilidade para com o outro.
outra pessoa também é a nossa responsabilidade. Eu sei que nós vivemos em tempos de pensamento pós-moderno em que há um hiperindividualismo, em que o que conta é o indivíduo e os outros não contam para nada. Primeiro eu, depois eu e a seguir eu. Esse é o pensamento do mundo, a filosofia do mundo nos dias que correm. Mas Evangelho não é isso. Evangelho vai para além disso. O Evangelho não está sujeito a filosofias do momento, não está sujeito aos movimentos das ideias. O Evangelho é perene, o Evangelho é permanente. Então, nós não somos guardadores, como dizia Caim. Sou eu guardador do meu irmão? Nós não somos guardadores dos nossos irmãos, não somos guardadores do nosso semelhante, mas somos cuidadores. Somos cuidadores. Somos chamados para ser cuidadores do nosso irmão, do nosso próximo. E o que é que nós fizemos? Muitas vezes deixamos aos pastores a tarefa de cuidar dos outros. E abstraímos da nossa responsabilidade que temos para com os outros. Não somos guardadores do irmão, mas somos cuidadores. Portanto, a nossa vida em relação a Deus, Deus interpelou diretamente Caim com essa pergunta, pediu-lhe responsabilidades, pediu-lhe satisfações sobre o irmão. A nossa vida perante Deus tem a ver com o cuidado pela vida e pelo bem-estar do nosso irmão. Mas não é só isso. A nossa própria adoração também tem que ver com o nosso irmão. É que nós muitas vezes pensamos, estou aqui a adorar a Deus, tu não adoras, não quer saber, olha, cada um faz o que quer, nem me vou incomodar com isso, vou eu adorar a Deus. Não, a nossa adoração também tem que ver com o nosso irmão. E eu vou-vos ler um texto em que houve uma frase que me chocou há uns tempos atrás. E foi isso que me levou a refletir e a preparar esta palavra. É sobre a história de José no Egito. Nós sabemos o que aconteceu com José, sabemos como é que ele foi parar ao Egito, sabemos todas as peripécias, e a verdade é que Deus deu sabedoria a José e ele foi levantado ao papel, à função de primeiro-ministro do Egito. E ele tinha, durante os 7 anos de fartura, tinha imprimido uma política, junto do faraó, do rei do Egito, tinha imprimido uma política para que 20% da produção de cereais pudesse ser guardada em silos. Porque ele sabia, ao interpretar o sonho de faraó, que depois das 7 vacas gordas viriam as 7 vacas magras. E Deus revelou-lhe que as 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura, de grande produção de cereais, e as 7 vacas magras seriam anos de escassez. E Deus deu sabedoria a José, para que ele propusesse ao rei do Egito, não, então vamos fazer uma coisa, vamos guardar 20% da produção e vamos guardar em silos, para quando vier o tempo da escassez, nós termos alguma coisa connosco e que possamos partilhar com os outros também. Porque houve uma fome sobre aquela terra. Diz que a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai. E aqui, seu pai foi o patriarca que tinha mandado os filhos ao Egito, porque em toda aquela região havia fome, porque havia uma seca, e não havia cereais suficientes para alimentar a população. Então os outros povos ao redor começaram a descer até ao Egito, porque ouviram falar que no Egito havia reservas de cereais. E foram lá comprar e trouxeram. E os filhos do patriarca, os irmãos de José, foram lá uma primeira vez. Mas não levaram o seu irmão mais novo, que ele ainda não conhecia, o Benjamim. E ele, então, diz que, quando eles regressaram à terra, eles disseram para trazerem o filho mais novo. E eles tiveram medo, o irmão mais novo. E eles tiveram medo. Então, quando acabou essa primeira compra, digamos que a família foi lá fazer ao Egito, dos cereais, e os cereais acabaram, eles não tinham mais, tinham de descer ao Egito novamente para comprar, diz que o pai disse-lhes eles, voltai e comprai um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhes dizendo, fortemente nos protestou aquele homem, dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E foi esta frase que me chocou. Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco.
Estão a ver o alcance disto? Estão a entender o que é que isto significa? Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Este é um símbolo daquilo que Deus está a dizer. Que nós não podemos pretender ver a face de Deus se nos estivermos a borrifar para o nosso irmão, se nos estivermos a borrifar para o nosso próximo, se ele não fizer parte da nossa equação, da nossa relação com Deus. Deus, não queremos saber, nós só queremos saber de Deus, mas Deus quer saber de nós e do nosso irmão. Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Amém? Então, a nossa própria adoração para com Deus, ela exige que o nosso irmão esteja connosco. Ela exige esta horizontalidade. Não exige apenas esta verticalidade da nossa relação com Deus, mas ela implica também o horizontal. E é por isso que a cruz tinha duas tábuas, duas dimensões, a vertical e a horizontal. A nossa adoração tem que ver com o nosso irmão. Não é só a nossa adoração, até a nossa salvação. Nós conhecemos o caso lá de Filipos, do carcereiro de Filipos. Todos conhecemos essa história que está contada no livro de Atos dos Apóstolos, em que Paulo e Silas foram presos injustamente e à meia-noite eles estavam acorrentados pelos pés e pelas mãos, ou cepos no meio do chão, cravados no chão, e as portas de ferro fechadas. Eles estavam no cárcere interior, na cela mais bem guardada, e no entanto, à meia-noite, eles estavam a cantar louvores a Deus. E os outros presos estavam a ouvir. E de repente Deus enviou um pequeno cisne que rebentou com as correntes todas e rebentou com as portas. E os presos podiam fugir se quisessem. O carcereiro pensou: eles vão fugir e eu vou ter que pagar com a minha vida. Os romanos não vão permitir. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou matar. E Paulo disse: não faças tal coisa, porque todos estamos aqui. Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E Paulo respondeu e disse: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Diga comigo: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Esta promessa de salvação não é apenas para ele, era para a sua família, para a sua casa. A casa significava não apenas a mulher, não apenas os filhos ou outros familiares, mas até os seus escravos que serviam naquela casa. Faziam parte da casa daquele homem. Serás salvo tu e a tua casa. A salvação tem a ver com o outro, não tem a ver só comigo. E eu volto a dizer, nós estamos muito habituados e temos uma tradição de pôr a ênfase muito no individual, na responsabilidade individual, na decisão individual, na questão individual. E isso é importante. Mas a questão individual não pode esconder a questão do coletivo. Para Deus não somos só nós. Somos nós e o outro. A própria oração tem a ver com o outro. E por isso Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Ensinou-lhes assim: quando orardes, orareis assim: Pai Nosso. Não foi Pai meu, foi Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, a vontade do Pai, é que Ele seja um Pai nosso, um Pai do coletivo, não apenas meu. E assim a sua vontade será prevalecida na terra. A oração tem a ver com o outro. É por isso que eu não aceito qualquer tipo de oração que seja feita contra alguém, contra outro ser humano. Como às vezes até em alguns círculos cristãos a gente ouve falar, não é? Até orações de maldição, que é uma coisa que arrepia, que nos arrepia, não é? Ouvir tal coisa. Porque nós somos chamados para abençoar, não somos chamados para amaldiçoar. As nossas lutas são para serem entregues nas mãos de Deus e Ele lutará por nós, como fez com o seu povo no Antigo Testamento. Amém? A nossa oração tem a ver com o próximo, porque o Pai não é apenas meu, é nosso. Mas Jesus quer revelar-se a todos. Ele não quer revelar só a mim. É por isso que há pessoas que
tiveram uma pequena experiência com Cristo e depois vão logo escrever não sei quantos livros e fazer não sei quantos vídeos e fazer igrejas e tal. Ok, nós devemos partilhar a nossa experiência com Deus, o nosso testemunho, se for construtivo, se for de edificação para as outras pessoas, se estimula a fé dos outros, dos nossos irmãos, ótimo. Se serve de testemunho, ótimo. Mas atenção, Jesus não se revela só a nós. Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo teve uma experiência, uma epifania, digamos, um dia foi como que arrebatado ao terceiro céu, e diz que viu coisas inefáveis, que ele não ousava sequer revelar, não ousava sequer reproduzir, contar. Ele guardou para si. Há coisas que Deus nos fala, há coisas que Deus nos mostra, que convém guardar para nós. Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Há coisas que nós não temos que vender como se fosse um sabonete, como se fosse um produto qualquer de marketing. Não. Deus, porquê? Porque Deus quer revelar-se a todos. Sabe o que é que Cristo ressuscitado fez? Depois de vencer os grilhões da morte, sabe o que é que ele fez? Ele apareceu, primeiro foram as mulheres que o viram, depois apareceu aos discípulos, depois apareceu mais não sei a quem, e de outra vez, só de uma vez apareceu a mais de 500 irmãos. Mais de 500 discípulos. Isto diz-me que o Cristo ressuscitado não era um prémio para as mulheres, nem um prémio para os discípulos, era para toda a gente. O testemunho do Cristo ressuscitado é para todos. E é por isso que a igreja ainda hoje prega o Cristo ressuscitado. Amém? Mas prega a todos. Não há ninguém que não seja digno de ouvir a palavra do Evangelho. Não há ninguém que não seja digno, pelo seu motivo, pelo seu estilo de vida, ou por qualquer outra razão, de não ouvir a palavra do Evangelho. Ou porque cresceu numa religião diferente, ou porque foi educado numa religião diferente. Todos podem ouvir, desde que queiram a palavra do Evangelho, porque Deus quer revelar-se a todos. Amém? Deus quer revelar-se a todos. E irmãos, se nós não formos mais longe, para não espiritualizar tudo, vamos pensar também que até a nossa saúde, seja saúde física, seja saúde emocional e espiritual, tem que ver com o outro. Está ligada ao suporte que nós damos aos outros. Ok? O nosso equilíbrio, a nossa saúde física, emocional e espiritual está ligada ao suporte que nós damos aos outros. Deixem-me ler-vos um texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Não diz para pôr no jornal. Ok? Isso é outra coisa. Não diz para pôr no jornal. Nem diz para ir a um programa de televisão dizer para toda a gente. Não. Diz para confessar uns aos outros. Se eu falhei para com o meu irmão, eu tenho o dever de ir ter com o meu irmão, pedir perdão e pôr as coisas em ordem com ele. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros. Para quê? Para que? Alguém sabe o que é que diz? Para que sareis. Para que fiqueis curados. Então o confessar as nossas culpas e orar pelos outros traz cura. Amém? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós podemos dizer que a nossa saúde física, mental e emocional está relacionada, está ligada à relação que nós temos com o outro. Se nós tivermos uma relação franca e aberta, em que se nós falhamos para com o outro, nós pomos as coisas bem para com o outro. Não precisamos pôr no jornal. Pomos as coisas bem para com o outro. Se nós estivermos dispostos a orar pelo outro, então a cura já vem a caminho. Cura física, cura emocional, cura mental, cura do ser em toda a sua integralidade. E não sei se todos sabem, mas a palavra salvação não se refere apenas ao espiritual. A palavra salvação refere-se a todo o ser em si, a todas as dimensões do nosso ser. E Deus quer trazer essa operação, digamos assim, de revitalização ou de cura, se quisermos, a todo o nosso ser. E finalmente,
Na eternidade não há adoração solitária. Não é? Nós hoje aqui podemos estar no nosso quarto. Aliás, a Bíblia fala nisso. Há momentos em que nós devemos estar no nosso quarto e orar a Deus. E isso foi ensinado para evitar também que os religiosos gostavam de sacudir as penas no meio, nas praças e não sei o que, fazíamos orações para toda a gente ver e dizer, ai, que homem tão piedoso, e até nem lavavam a cara quando faziam jejum, que é para parecer um ar mais coisa, ai, coitadinho dele e tal. E para acabar com essa hipocrisia religiosa, Jesus disse, mas tu quando orares, não faças como eles. Quando orares, entra no teu quarto e fala com Deus. Portanto, isso é alguma coisa que nos foi ensinado. Mas eu digo que na eternidade não há adoração solitária. Diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 7, depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, diga comigo, multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, diga comigo, todas as nações, todas mesmo, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Nós aqui precisamos de intérprete, se alguém não sabe o português, não é? Mas no céu não vamos precisar. Não é? No céu falaremos uma língua diferente e todos nos entenderemos e todos falaremos a mesma língua. Então diz que no céu a adoração é coletiva, não é solitária, não é individual, é uma multidão de povos, nações, tribos e línguas que estarão diante do Cordeiro, glorificando eternamente. Amém? E isto deve-nos inspirar. Isto inspira-me, a crer que nós estamos aqui a fazer um treino, um tirocínio, como se diz, um treino para a eternidade. Na eternidade não há quintalinhos. Na eternidade não há pessoas que têm um acesso especial a Deus. Na eternidade não há dons espirituais, porque eles não fazem falta. Na eternidade todos estaremos no mesmo nível. Todos, independentemente das nossas diferenças, da nossa herança terrena, das nossas características que tivemos aqui na Terra, na eternidade nós seremos apenas pessoas remidos pelo sangue do Cordeiro. E estaremos todos no mesmo nível. E teremos uma adoração coletiva, não uma adoração solitária. Vocês sabem, as propostas religiosas que nós vemos no mundo, por exemplo, entre os budistas, fala-se em alcançar a luz. Um bocado aquela ideia de alcançar a luz, não é? Os budistas e os gnósticos também, os antigos gnósticos. Mas o Evangelho não tem a ver com alcançar a luz. O Evangelho tem a ver com ser luz. Vós sois a luz do mundo. Amém, irmãos? Não é, vocês não andam aqui à procura da luz. Nós é que somos luz. E é por isso que não podemos ficar fechados num quintalinho, numa casinha, num cubículo. Nós temos que, esta luz tem que iluminar o mundo. Vós sois a luz do mundo. Não há cá questão de andar à procura da luz ou alcançar a luz, não. Nós somos a luz. A igreja é a luz. Porque Jesus está nela e Jesus é a luz do mundo. Outras vezes as religiões centram-se em seguir um conjunto de regras, como no caso da lei de Moisés, um conjunto de regras morais e de outro género. Mas o Evangelho não tem a ver com regras. O Evangelho tem a ver com sermos imitadores de Jesus. E já agora, aproveito para dizer que Jesus não era lá muito cumpridor de regras religiosas. As regras do judaísmo, que foi onde ele nasceu, a religião onde ele nasceu, o meio onde ele vivia, ele não as cumpria. Ele curava no sábado, uma coisa que a lei não permitia. Ele sentava-se à mesa com publicanos e pecadores e era criticado pelos judeus por causa disso. Ele falou a sós com a mulher de Samaria, não é? Lá junto ao poço de Sicar, que era uma coisa que não era normal fazer-se.
Tanto que os discípulos, quando voltaram, tinham ido comprar comida, quando voltaram, ficaram espantados de vê-lo ali a sós, falar com uma mulher, e ser contra todas as regras, quer religiosas, quer culturais da época. Ele deixou-se tocar por uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e, portanto, uma mulher cerimonialmente impura, segundo a lei de Moisés, que o tornaria impuro a ele também, que não poderia ir ao templo. Ele não se importou com isso. Ele não se importava com as regras religiosas. E nós somos chamados a ser imitadores de Jesus. Mas se nós somos chamados a ser imitadores de Jesus, reparemos que, tirando o início do seu ministério, quando ele foi ao deserto, e foi tentado no deserto, no início do ministério público, tirando essa experiência inicial, ele raramente, Jesus ficava sozinho. E quando o fazia era por um pouco espaço de tempo, um curto espaço de tempo. Afastava-se um pouco dos discípulos para estar em oração com o Pai. Mas logo mais voltava para junto deles. E Jesus nunca deixou de procurar e atender pessoas. E toda a espécie de pessoas. Toda a espécie de pessoas. Homens, mulheres, crianças, velhos, judeus, gentios, romanos, soldados, cobradores de impostos, gente do sinédrio, fariseus, saduceus, escribas, por aí fora. Ele atendia toda a gente. Ele gostava de estar com as pessoas. Ele queria estar com as pessoas. O seu ministério era virado para as pessoas. Amém? Vamos então lá voltar a Salomão para concluir. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, estar junto com os outros acrescenta valor. Amém? A paga é melhor, então há um valor acrescentado. Eu sei que há sempre a sensação, a tentação de dizer: ninguém sabe fazer nada, temos que fazer tudo sozinhos, mais vale fazer isso sozinho. E isto é terrível, porque isto impede de nós sermos capazes de aprender a delegar, e perdemos a bênção da cooperação, que é uma coisa que está no coração de Deus. A bênção da cooperação. Todo o Novo Testamento nós ouvimos falar em cooperadores. Paulo tinha cooperadores e cooperadoras imensos. O ministério da cooperação é qualquer coisa que é fundamental para a igreja, para o desenvolvimento da igreja. A cooperação. Quando nós queremos fazer tudo, então há qualquer coisa que nós perdemos pelo caminho, ou seja, não acrescentamos valor. Porque se um cair e o outro levanta o seu companheiro, mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Estar junto com outros dá esperança. Amém? Dá esperança. Eu sei que estou com o meu irmão, há entre nós um clima de lealdade, de cooperação, de fraternidade, e eu sei que se eu fraquejar, ele ajuda-me a levantar. E se for ele a fraquejar, eu faço o mesmo com ele. Isto dá esperança. Isto faz com que as pessoas não se sintam sozinhas. Eu sei que há muita gente na vida que muitas vezes se sente sozinha, solitária, sozinha. Acho que isso é terrível. Mas no reino de Deus, acho que ainda é pior. Porque a igreja é uma família espiritual, ou deve ser uma família espiritual. E na igreja não nos devemos sentir sozinhos. No reino de Deus não nos devemos sentir sozinhos de modo algum. Devemos sentir que não estamos sós. Devemos sentir que se nós rimos, há alguém que ri connosco. Devemos sentir que se nós choramos, há alguém que chora connosco. Devemos sentir que se nós estamos fracos, há alguém que intercede a Deus por nós. E isto dá esperança. Aviva a esperança em nós. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Estar junto com os outros ajuda a suprir as nossas próprias necessidades. Amém? Ajuda a suprir as nossas próprias necessidades. Nós podíamos brincar aqui com esta frase,
Mas, em vez de brincar, podemos pensar que naqueles tempos não havia ar-condicionado, as noites de inverno eram frias, bem frias, as casas não estavam bem calafetadas, vamos dizer assim, portanto havia... De noite passava-se mesmo frio. As condições eram muito incipientes. As pessoas nem dormiam em camas, a maior parte das pessoas. Como nós hoje dormimos, com lençóis e tal, e como é que se chama? Uns edredons em cima e tal. Não havia nada disso, era uma esteira no chão. O povo dormia com uma esteira no chão que era desenrolada à noite para dormir no canto da casa. Nem havia quartos. Era open space. Num canto fazia-se a cozinha, cozinhava-se as coisas, no outro canto era onde estava o sítio para comer, e naquele canto era... Se dormia, desenrolava-se a esteira e dormia-se ali em cima. E passava-se frio. Pois diz, se forem dois, quer dizer, se for o outro, se for só um, é frio. Ou seja, estarmos juntos com alguém ajuda a suprir as nossas necessidades. Os irmãos estão a ver de forma indireta porque é que é a importância da família? Porque é que Deus criou a família? Foi com o propósito de que as pessoas, os indivíduos, não estivessem sozinhos. Amém? E finalmente, a última frase: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Estar junto com os outros assegura proteção. Proteção. Eu sei que se eu estiver sozinho e me atacarem, eu tenho que me defender sozinho. Mas se eu estiver com alguém, se estiver com outros à minha volta, se estiver com a minha família humana, se estiver com a minha família espiritual, se estiver com os meus amigos, se estiver com os meus irmãos, se me atacarem, eles vão me defender. Eu tenho proteção. E depois vem os santarrões e dizem assim: não, eu não preciso nada disso. Eu tenho o Senhor e mais nada, o Senhor é que... Pois é. O problema é que o Senhor está lá em cima. E por causa da nossa tolice, por vezes, nós sofremos situações que não tínhamos necessidade de sofrer. Porque nós não queremos dar ouvidos à palavra de Deus. Então, o Evangelho não é solitário. O Evangelho é coletivo. Nós temos uma dimensão coletiva na nossa vida espiritual. Amém? A realidade chamada Igreja existe, tal como existe a realidade chamada família humana. É para nós podermos crescer, é para nós podermos compreender melhor como devemos agir, é para nós termos maior proteção, é para nós termos as nossas necessidades supridas, é para nós podermos buscar Deus, porque Deus manifesta-se também no coletivo. Deus manifesta-se na igreja, Deus manifesta-se na família, Deus manifesta-se em cada um de nós. Amém? E portanto, nós não queremos um Evangelho solitário. Eu sei que a tradição cristã, uma parte da tradição cristã, talvez para combater um certo desajuste do Evangelho, foi muito focada no indivíduo. Salvação pessoal, santificação pessoal, não sei o quê pessoal, não sei o quê pessoal. E esta ênfase não tem, o princípio não está errado, mas a ênfase no princípio está. Entende? Uma verdade pode ser uma grande verdade, mas se ela for tão sobredimensionada que tapa e esconde o resto da realidade, aí já se torna inconveniente. E é o que eu acredito que às vezes acontece. Nós temos uma decisão para com Deus a tomar. Jesus é um Salvador pessoal, mas Ele quer que eu caminhe no coletivo, com os meus irmãos. E não apenas com os meus irmãos. Ele quer que eu faça um percurso com o meu próximo. Ele quer que eu possa ser luz no meio daqueles que não conhecem. Que eu possa fazer brilhar essa luz do Cristo que está em mim, à minha volta, para que verdadeiramente Ele seja exaltado, glorificado, e que todos aqueles que ouvem o Evangelho um dia possam vir
ao conhecimento da verdade e possam converter-se a Jesus e fazer parte desta família maravilhosa, abençoada, que é a Igreja de Jesus. Cada vez são menos importantes os nomes que se põem em cima das igrejas. A placa, não é? Como dizem os irmãos brasileiros. Isso cada vez é menos importante. O que é importante é que nós tenhamos a nossa vida centrada na figura, na obra e na palavra de Jesus. Porque Ele é que é o Senhor da salvação do nosso Deus. Vamos chegar em pé. Aleluia. Fechemos os nossos olhos durante os momentos. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque ela sempre renova os nossos horizontes. Te agradecemos porque ela sempre fala connosco, Senhor. Te agradecemos porque ela sempre nos interpela, sempre nos desafia, sempre nos confronta. E através dela nós vamos aprendendo, Senhor, com a operação do Espírito Santo, a conhecer-te mais e melhor, ó Deus. Olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, eu oro para que verdadeiramente a Tua palavra possa ficar gravada nos nossos corações e na nossa mente. E que ela possa dar fruto e fruto com abundância, Senhor. E nós possamos olhar para essa palavra como sendo, como dizia o profeta, ela que possa saber na nossa boca como mel. Que nós a possamos receber com alegria e que nós possamos pôr em prática na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que abençoes todos os meus irmãos que estão aqui presentes, Senhor. Todas as famílias aqui representadas. Eu oro, Senhor, para que se há aqui alguém que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, o possa fazer e possa obter a graça da salvação neste dia, Senhor. E eu oro para que possas abençoar, Senhor, todos aqueles que aqui estão, que ouvirem esta palavra. Talvez alguns tenham ficado tristes, porque não têm muita família, talvez, ou não têm uma família estruturada como gostariam. Mas eu sei, Senhor, que Tu és o Deus dos órfãos e das viúvas também, Senhor. Tu és o Deus que supra as nossas necessidades. E eu oro para que esta palavra possa ser espírito e vida, Senhor, em cada um de nós, Senhor. Pai, eu oro ainda uma vez mais, Senhor, pelo nosso casal Alves, Senhor, para esta família, que possas abençoar, continuar a abençoar e restaurar os seus sentimentos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Que assim seja. Amém. Amém.